Podem se sentar, enxugarem as lágrimas. Dia 2 de junho de 2018. O céu azul. Um dia repleto de bênçãos. Estamos aqui para celebrarmos a união de Carol e Pedro. Esse ritual de amor é celebrado pelo casal, tendo vocês como testemunhas e eu, Sheila Rachid, como representante. Mas quem faz o casamento são vocês. Por que fazemos todo esse cortejo de entrada? Esse cortejo de entrada, ele não é um teatro, ele é um rito. Então, primeiramente, entrou nas mãos de Alice um sininho, soando para nós que teríamos uma boa notícia. Depois, vieram os padrinhos e madrinhas, celebrando essa amizade, essa escolha, pode olhar para eles, que foram e serão pessoas especiais, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de desafios desse novo casal. Em seguida, vieram as damas, que repletas de bênçãos, fizeram com que o nosso jardim florescesse no altar do amor. Depois, vieram o noivo. E o noivo veio com seu pai, com sua mãe. A sua mãe do lado direito, mostrando que agora ele é um homem que pode andar sozinho e que pode voar alto. E o pai, do lado do coração, mostrando o seguinte, que este homem também deixou um legado para ele ser forte, verdadeiro, transparente e muito fiel a tudo que ele fizer nessa vida. Em seguida, nós vimos a noiva. E a noiva teve do lado dela a mãe, do lado direito, mostrando o seguinte, que a mãe dela é mãe. Não é amiga, não é coleguinha, é uma pessoa que esmera cuidado, que esmera muita paixão e que sabe que a Carol é uma menina especial. E do lado esquerdo, o pai. O pai é aquele homem forte que não chora, que é um homem que não sente nada, mas que quando fala da menina dele,
ele sente que o chão treme. E aí, nós vamos escutar um pouquinho essa história. Primeiro eu gostaria de guardar o buquê, porque o buquê, gente, representa a bênção, mas antigamente ele não representava a bênção. O buquê era feito de flores que tiravam o mal olhado. Então eram flores que protegiam a noiva, protegiam daquelas pessoas que poderiam falar: nossa, como é que ela conseguiu? Então hoje, graças a Deus, ela é enfeita, porque nós temos a nossa essência, que faz com que nós sejamos muito perfeitos naquilo que a gente escolhe na vida. E a Carol escolheu o Pedro. Vou entregar para a avó do Pedro o buquê para ela segurar para nós. Carol. Quem que é Carol, gente? Essa moça de coração bondoso, de rosto doce, é na verdade uma pimentinha. Ela é brava, Carol é firme, fala o que pensa, é responsável e é positiva. Pode demorar para tomar uma decisão, porque é de Libra, mas quando resolve, faz. É dona de um espírito livre, desde criança buscou sua independência. Carol é divertida, engraçada, uma ótima companhia, mas quando está de mau humor, é prudente deixá-la sozinha. Pedro, esse moço aqui, tem olhos lindos. Pedro é um moço calmo, leve, dono de um bom humor invejável. Desde criança tem o poder de encantar a todos que passam por sua vida. Encantam pelo seu caráter, por sua determinação, simplicidade e principalmente pela sua sensibilidade. Pedro é incapaz de prejudicar alguém. Por ser de signo de touro, é um pouco teimoso e bravo. Quando quer uma coisa, não é fácil convencê-lo do contrário. Planeja tudo calado e de forma eficiente. Quando a gente acorda, ufa, lá está ele, passos à frente, alcançando o objetivo almejado. Agora eu vou convidar a Carol e o Pedro para ficar um pouquinho de lado, para vocês verem as pessoas que estão aqui. E eu vou contar agora a história de Pedro e Carol. Esses dois aqui. Eles se conheceram através de um casal de amigos. Biba, tá aí a Biba? Que é amiga de Carol. E Gabriel, que é amigo de Pedro. Eles são os responsáveis. Começaram a sair juntos e depois iniciaram um namoro. Conheceram os familiares e começaram a sua história. O namoro foi se firmando a ponto de sobreviver a 1 ano de distância. Pedro foi para a Austrália fazer intercâmbio. Nesse período namoraram através do Skype e até comemoraram o aniversário de namoro em frente às telas do computador. Pedro, todo empacotado com um prato de macarrão, e Carol, do lado de cá, com sua famosa salada. No dia da formatura de psicologia da Carol, Pedro não estava presente, estava do outro lado do mundo. Ao voltar para o Brasil, formou-se em engenharia e Carol estava lá, ao seu lado. Pedro passou a estudar para concursos e passou no IBGE, indo morar no Rio de Janeiro. Era outubro de 2016. Em abril do ano seguinte, Pedro pediu Carol em casamento. Veio de carro do Rio de Janeiro e levou a menina, tá, gente? Junto com toda a sua mudança, inclusive o Nino, o gato. Agora, Nino mora no Rio. Tem toda uma casa disponível para ele, né, gente?
Pedro e sua doce Carol. Assim, diante de todos nós, Pedro e Carolina sacramentam esse encontro de amor e de almas. E aí a gente pergunta: o que é casamento? Por que a gente se casa? Por que a gente de vez em quando vê alguém que bate o coração da gente num mundo desse tamanho? E tem gente que é apresentado por amigos, tem gente que a gente vê na rua, tem gente que a gente acha pela internet, tem gente que está do nosso lado e a gente nunca vê, e quando descobre, fala: oi, mas é você? Casamento é algo que faz com que o coração da gente bata diferente. E aí a gente tem uma paixão, tem uma vontade de ficar com aquela pessoa para sempre. E aí a gente se casa. E quando a gente se casa, a gente precisa cuidar dessa relação. Vem os filhos, e os filhos muitas vezes nos tomam daquela pessoa que a gente escolheu. E a gente começa a cuidar do filho, cuidar da mãe, cuidar do trabalho, e esquece de quem a gente escolheu. E como que a gente não esquece daquele que a gente escolheu? Aprendendo a conversar. Conversa. A palavra conversa, ela é muito interessante. Ela é poética. Converso. Conversar não é gritar. Conversar é você aprender a ouvir. Ouvir mais do que falar. E isso é exercício. Isso não é fácil. Porque quando você acha que está com a razão, você não escuta. Você quer falar. Você. Calma, que isso não é legal. Por quê? Porque com o passar dos anos, os filhos crescem e voam. E quando voam, a gente fica de novo com aquela pessoa que a gente escolheu. E se a gente não aprendeu a conversar, a ouvir, a gente fica solitário. O casamento é que faz com que nós sejamos sempre alguém eterno. Eterno para o outro. Pela memória afetiva, pela falta de precisar que o mundo fale sim. Se você tem dentro da sua casa alguém que te apoia, que vibra com o seu sucesso, que te admira. Por isso, o casamento é baseado na amizade, naquela companhia que lhe faz bem. E tem que ter humor, porque o humor facilita as coisas. Um erro, ele fica muito mais fácil quando você ri dele. Mas quando você penaliza, ele se torna muito bravo, muito sério. Então, o amor se transforma. O amor se transforma em amizade. O amor se transforma em paz. O amor se transforma em cumplicidade. O amor se transforma em cuidado. Por isso que não adianta você construir uma casa linda, repleta de coisas caras, se ele não é um lar. A palavra lar, ela vem de lareira. E o lugar mais quente da nossa casa, principalmente os mineiros, é a cozinha. Quando você está fazendo uma comida e coloca o feijão e aquele grão se transforma em alimento e o aroma vem e você ri porque aconteceu isso, porque aconteceu daquilo, a cozinha se torna o lugar mais quente da casa. Por isso hoje, quando você liga a televisão, gente, o que mais tem é curso de gastronomia, porque todo mundo está querendo aprender a ir para a cozinha. No tempo das avós, né, não precisava de curso de gastronomia, porque todo mundo frequentava a cozinha. Então, casar, para mim, para o meu casal aqui do lado, que eu aprendi a amar pelo telefone, que o Pedro me ligou, eu preciso de uma celebrante. Quer dizer, no Rio de Janeiro, se precisar de uma celebrante, é porque queria mesmo casar, né, gente? Então, casar é ter zelo a usar as palavras para dizer suas verdades e seus medos. Casar é fortalecer seu companheiro, sabe, Carol? Com elogio, com graça por ter tê-lo em sua vida. Casar é ter alegria, ter humor, ter fé. É fazer a sua casa ser o seu lar, o seu lugar de todas as horas. Como o Nino, né, gente? Que ama o lar da Carol e do Pedro. Por
Por isso agora eu vou convidar a Jane, mãe da Carol, para ler um texto sobre a arte de se casar. Desafio. Desafio. Como posso eu ser ainda mais eu por estar contigo? Como podes tu ser ainda mais tu por estares comigo? Como podemos juntos ser ainda mais cada um de nós do que seríamos se estivéssemos separados? Ou será que para estar contigo terei de renunciar um pouco a mim mesmo? E para estares comigo terás de renunciar um pouco a ti mesmo? Só nos unirá amor, o que nos permita separar-nos, e só nos apartará o que nos obrigue a juntar-nos, porque nossos destinos podem ser diferentes. Por isso nos encontramos. Assim, só o amor pelo destino do outro poderá transformar o meu amor e o teu amor no nosso amor. Então, um dia, a Jane e a Patrícia deram à luz a esses dois jovens. E hoje, essa luz também vai iluminar a vida de Pedro e de Carol, fazendo com que essa vela venha morar acesa na casa desse casal. Recebe suas mãos. Já deram um brilho para essas duas pessoas. Podem voltar. Essa vela, hoje acesa, vai morar na casa, no lar de Pedro e Carol. Todo dia 2 de junho, eles vão acender essa vela, abrir um vinho e celebrarem mais um ano de vida a dois. E essa vela, gente, vai ficar acesa no dia 2 de junho na casa deles, iluminando algo que chama construção do amor. Lindo, não é, gente? Bate na sala de palmas. Por isso, agora, eu quero ouvir, igual professora, o que o Pedro deseja para Carolina enquanto esposa. Carol, eu te amo. Você me faz muito feliz. Hoje eu quero dizer obrigado para quem colocou você na minha vida. Eu pedi uma pessoa que fosse boa para mim, que fosse paciente, e Deus me deu você. Baixinha e invocada. Baixinha em tamanho, mas com um coração enorme. Alegre, carinhosa, companheira, engraçada, e que além disso, fala espanhol. Quem quiser, pergunta para ela na festa, vocês vão saber o que é isso. 5 anos se passaram, juntos enfrentamos por várias vezes a distância. Juntos nós amadurecemos. Eu tenho muito orgulho de quem a gente se tornou. Obrigado por me dar coragem, por aguentar o meu amor e minhas piadas ruins. Eu sei que são muitas. Isso aqui é amor de verdade. Hoje, a gente começa uma nova etapa. E eu prometo cuidar com carinho do nosso amor, para que a gente possa caminhar sempre juntos. Prometo dar o melhor de mim em busca dos nossos sonhos. Sei que não vou ser perfeito, mas prometo te amar com todo o meu coração. Prometo vibrar com as suas conquistas. Prometo também não deixar cueca no chão do banheiro.
Prometo tentar não me irritar quando você usar a faca de geleia no pote de requeijão. Prometo secar o piso quando voltar molhado da praia. Talvez até tirar a roupa de surf do banheiro, aquela que você acha super fedorenta. Mas isso é só talvez. Queria completar com algumas palavras. Eu, Pedro, recebo a ti, Carolina, como minha legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida. Eu te amo. Carol, agora, o que você deseja por Pedro? Eu desejo que a sua essência, que eu tanto amo, continue te acompanhando por toda a vida. A sua. A sua brincadeira de menino e, ao mesmo tempo, a sua força de homem que me ampara quando preciso. A sua indecisão e, ao mesmo tempo, a sua determinação. O mestrado foi um parto. O seu cuidado e carinho comigo e, ao mesmo tempo, o seu espírito livre. Desejo que possamos continuar amadurecendo juntos, que possamos ser parceiros nos momentos bons e ruins, levando a vida a dois, com paciência e sabedoria. Desejo que você continue me fazendo refletir sobre a vida, perguntando se eu prefiro viver em Walking Dead ou Game of Thrones. Desejo que você continue me ensinando a ser leve e simples, com essa alegria que você tem no coração. E que essas três coisas, leveza, simplicidade e felicidade, guiem o nosso caminho. Desejo que você continue espalhando sua luz a todos que te rodeiam, luz que eu nunca vi se apagar. Desejo que possamos viver várias primeiras emoções, conquistar a nossa casa, a emoção de adotar o nosso primeiro cachorro, a emoção de ter nosso primeiro, segundo e terceiro filho, a emoção de mudar de cidade 1, 2, 3, 4 ou 10 vezes. Você me apresentou o mundo e eu vou me aventurar com você aonde for. Desejo que continuemos dividindo nossas laranjitas diariamente, que continuemos brincando como melhores amigos, apaixonados um pelo outro como namorados e vivendo com companheirismo de marido e mulher. Que Deus continue nos guiando. Te amo muito. O compromisso se fez, a aliança aconteceu. A aliança, gente, quando nós usamos no dedo anular, é para que nós possamos lembrar a todo momento que alguém cuida da gente e que a gente também tem alguém a quem a gente se tornou responsável. Pedro escolheu Carolina, Carolina escolheu Pedro. O elo de amor se fez. Vamos receber as alianças que serão conduzidas pela dama Linha. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this loving photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep inside the pocket of your jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be Carolina,
desejo que essa aliança seja sinal do meu amor e de minha fidelidade. Nessa nova vida que hoje se inicia, quero ser seu amigo e companheiro. Quero protegê-la e amá-la sempre. With us when we die. We keep this love in this photograph. Pedro, receba essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Quero ser sua amiga e confidente. Quero que você tenha sempre a certeza do meu amor por você. Desejo que esse novo casal tenha serenidade para cuidar desse amor aqui hoje consagrado. Estão casados, palmas. Agora eu vou convidar aos pais e aos noivos para assinarem a ata que registra o casamento deles na leitura dos homens. Carolina acreditam que quem se apaixona por um sorriso enlouquece com um beijo e vicia num abraço, se amam. Acredito que essa alquimia faz parte da vida de vocês. Por isso, eu autorizo. Pedro, pode beijar a noiva. Pedro e Carol, cuidem-se como se todo dia fosse o início de tudo. Não deixem de dizer palavras de carinho, amor um ao outro. Transformem a casa de vocês em um lar, onde o respeito, a alegria, a amizade e a fé se façam presentes. Sejam felizes, hoje, amanhã e depois. Vão em paz.